Uma pesquisa capitaneada pela Global Entrepreneurship Monitor apontou que o número de empreendedores mais que triplicou no Brasil nos últimos anos. Saiu de 14,6 milhões em 2007 para 49,3 milhões em 2017. E neste cenário, as mulheres respondem aí por 44% desse montante. Quando pensamos ainda em um recorte etário, elas aparecem aí com 54% da população, as mulheres com mais de 50 anos, levando em consideração que são uma força gigantesca de trabalho e também de consumo. E é nesse contexto que a gente vai falar hoje sobre empreender na maturidade. A gente vai contar a história da Patrícia Portugal, que decidiu empreender durante a pandemia e é a convidada de hoje do Ser Empreendedor. Patrícia, seja bem-vinda. Me conta essa história que juntou aí, parece que um desejo bem antigo com esse momento em que nós vivemos a partir de março do ano passado. Verdade, muito obrigada por essa oportunidade. É verdade, foi isso mesmo. Aquele plano que fica assim em banho-maria durante muitos anos, e a gente acaba se dedicando à carreira corporativa durante esses anos, esse plano vai ficando assim um pouquinho em banho-maria, e quando acontece um cataclisma, como aconteceu com a pandemia, é aquele momento que diz, olha, é agora, está na hora. Então, aquele plano B acaba virando um plano A. Foi isso exatamente o que aconteceu. Mas então eu vou voltar um pouquinho, Patrícia, e a gente vai falar um pouquinho dessa sua carreira corporativa. Você fazia o quê? E o que você pensou? Você mudou totalmente de área nesse seu empreendimento? Me fala um pouquinho dessa história. Ok, bom, eu tenho uma carreira já de muitos anos na área de licenciamento de marcas, tá? Então, só para entender um pouquinho, então, todos esses produtos que as pessoas veem com camisetas com personagens, mochilas para crianças, brinquedos, cadernos com personagens, tá? Isso é um licenciamento de marca, tá? Então, essa foi toda a minha carreira, inclusive em multinacionais, também do projeto do Rio 2016, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos 2016. Então, eu sempre trabalhei com isso, tá? E, lógico que durante todos esses anos pensando em alguma coisa, eu pensei, mas o que eu vou fazer? É o que eu gosto de fazer? Eu quero fazer bolo, eu quero fazer maquiagem. Então, eu fui pensando em todas as minhas paixões durante todo esse tempo do que eu poderia fazer. E, na realidade, aí eu fui percebendo, até depois de muita pesquisa, até um processo de coaching, aí eu falei assim, e aí eu teria que voltar muito para trás. Quando chegasse esse momento de empreender, ainda o que aconteceu comigo na maturidade, eu teria que voltar muito para trás, né? Então, por que não reunir essas minhas paixões de uma maneira indireta e usar toda a minha bagagem profissional e pessoal para poder prestar um serviço? Foi aí que eu criei a Matura Partners, que é a minha empresa de prestação de serviços de assistência, de assessoria e de assistência remota. E essa assessoria, ela é basicamente o quê? É também na área de licenciamento de marcas ou não? Não necessariamente, tá? Então, hoje, eu senti, obviamente, durante esse tempo de pandemia, como todo mundo foi trabalhar em casa, foi trabalhar remotamente, infelizmente, muitas empresas tiveram que cortar, né? Inclusive aconteceu comigo, né? Então, eu senti também que muitas empresas não voltariam mais a contratar. Precisariam de braços, vão precisar de braços, mas não vão ter como contratar uma pessoa em período integral. Essa área de assistência virtual ou assistência remota já existe, é uma prática, é uma profissão comum em outros países, Estados Unidos, países da Europa. Aqui no Brasil já existem algumas empresas que prestam serviço, né? Então, mas é algo ainda que as pessoas precisam entender exatamente como funciona, né? Então, eu posso prestar serviços, tanto pode ser em apoio ao licenciamento de marcas, né, tanto em marketing como pesquisas de mercado, prospecção comercial e até na área de secretariado também. Então, você mencionou aí que inclusive aconteceu com você essa questão de perder
essa vaga no mercado formal, né? Aquele modelo de trabalhar, o modelo CLT. Me conta, naquele momento em que aconteceu com você, qual foi o impacto? A gente sabe que você elaborou isso muito bem, tanto que abriu o seu próprio negócio, mas vamos lembrar um pouquinho daquele momento. Ai, bom, como uma pessoa de negócios, a gente vai percebendo durante o período, ainda mais quando como aconteceu com a pandemia, que os negócios, né, da empresa onde eu trabalhava, lógico que todas sofreram um grande impacto negativo, salvo algumas exceções que foram muito bem durante a pandemia, mas a maioria sofreu um impacto muito grande. Então, eu falei, bom, eu preciso estar preparado, porque se acontecer comigo, agora, aos 55 anos, eu sabia que se acontecesse qualquer coisa comigo, eu sabia que eu teria uma dificuldade maior para me recolocar. Então, eu não ia ficar esperando esse tempo para poder, um ano ou mais, até se fosse o caso, para me recolocar. Então, foi um baque, mas não foi uma surpresa, tá? Não vou dizer que é uma surpresa. Não te pegou desprevenida? Não, não me pegou desprevenida, porque essa é uma coisa que vem com a maturidade. A gente já começa a se preparar, você já começa a sentir. Então, foi, lógico, é um baque, mas não foi assim uma surpresa. E quando você fala até de, olha, eu tenho 55 anos e depois de uma certa idade você não está mais naquela disposição de, olha, vou bater de porta em porta, vou pedir um novo emprego e uma série de coisas. Você que já pensava em empreender, nesse momento você então decidiu que era a hora. E aí você até falou que teve esse processo de coaching e tudo mais. É importante a ajuda dessa pessoa de fora, especializada, para, inclusive, dar essa orientação em que caminho seguir na hora de empreender? Me ajudou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui uma pessoa de várias paixões, né? Então, como eu falei, eu sempre gostei de maquiagem, de viagem, de fazer bolo, de fazer brigadeiro, pão. Então, assim, e aí na hora eu falei, bom, se eu tiver que empreender, o que eu vou fazer? Será que eu vou partir para alguma coisa nova ou eu fico naquilo que eu já sei fazer? Que é difícil. Então, você fala, eu sempre gostei de coisa nova, então eu falei, hoje que eu vou agora, eu vou partir para uma coisa. E quando eu fiz esse processo de coaching, porque eu fiquei realmente um pouco perdida nesse caso, sabe? E eu não queria ser uma nova agência de licenciamento, eu não queria ser concorrente do mercado no qual eu já trabalhei, né? Então, esse processo de coaching, para mim, ajudou muito, porque eu não preciso me desligar. Como eu falei, se eu tivesse que começar do zero, sem um networking apropriado dessas áreas das minhas paixões, começar tudo de novo, ir muito lá para trás, não ter o expertise. Então, para mim, com 55 anos, tudo bem, posso recomeçar, mas requer muito mais energia, tempo e, obviamente, um investimento financeiro muito maior. Então, eu não preciso me distanciar daquilo que eu gosto e posso até prestar serviços para empresas dessas áreas que eu gosto. Então, o coaching me ajudou muito a organizar as ideias, né? E sem me desfazer sem me desfazer da minha grande experiência, desprezar tudo e nem também desprezar as minhas paixões. Então, me ajudou muito a organizar as ideias. Negócio pensado, tudo definido. Qual foi então a metodologia que você usou para conquistar esses clientes na sua empresa, então? Bom, uma coisa importante, assim, na questão, obviamente, da divulgação, e eu aproveitei também todo esse tempo para me atualizar. Então, eu, né, fiz curso de marketing digital, de community manager, de comunicação, de marketing pessoal, porque agora eu sou a minha empresa. Eu não defendo mais a empresa do outro, eu sou a minha própria, né? E então, na verdade, o que eu fiz até para começar, eu até atendi alguns clientes de graça, fiz alguns projetos, atendi alguns clientes de graça para poder ter referências, para as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho, que, né, já que eu estou começando numa coisa nova, apesar de ter experiência, né, agora é a minha empresa,
Então, fiz divulgação para as pessoas que eu conheço, obviamente. Eu atuo bastante no LinkedIn, que é uma plataforma também interessante. Anunciei o meu negócio na plataforma Mulheres Empreendedoras Maduras, né? E então eu comecei a divulgar meu trabalho. Para algumas pessoas eu comecei a trabalhar até de graça, para poder ter referência, ter cases. E agora estou começando a atender os meus clientes já pagos. Sim. E exatamente quando você fala nessa prestação de serviço, ela funciona de que forma? Bom, assim, Um eu faço exemplo. todo um... Ah, tá bom, eu faço, por exemplo, assim, um cliente, ele precisa de alguém, uma empresa pequena, média, né, que precisa de um suporte, por exemplo, na área comercial, de prospecção de clientes. Né? Então, eu preciso, verifica para mim quais são as empresas que compram os pontos de venda ou distribuidores que distribuem o produto X. Tá? Então, eu posso fazer esse trabalho. Né? Ou, por exemplo, olha, eu preciso de um suporte na área de marketing, né? Quais são os canais de distribuição para um determinado produto, qual é a comunicação que eu posso fazer, então eu posso dar esse suporte, além também de um suporte em secretariado, agendamentos, gestão de mídia social, coisas desse tipo. Traduções de documentos, porque eu falo inglês, então traduções de documentos. Sim, aí você me disse que usou o LinkedIn e também uma plataforma que justamente é essa troca entre as empreendedoras maduras. Me fala desse retorno e como você tem sentido que as outras mulheres também estão buscando empreender nos mais diversos segmentos. É muito importante, porque até pelas estatísticas que você passou agora, então, assim, o Brasil está envelhecendo. Então, muitas pessoas acima de 40, 50 vão estar aí plenas, cheias de energia, tendo muita bagagem para oferecer e também para aprender e para poder contribuir, né? Então, é importante a gente ter um contato com pessoas que sentem as mesmas dores. Porque quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego hoje, com futuros chefes que têm a metade da idade da gente, né? Então hoje, quando você faz um networking com pessoas que têm pensamentos parecidos, falam a mesma linguagem, passam pela mesma situação, então essas pessoas se apoiam e a gente começa a enxergar novas oportunidades. Então tem sido muito interessante essa troca e também de poder divulgar serviços, porque cada uma faz justamente um trabalho diferente. Então, uma pode, olha, você faz design, ok, então eu posso te ajudar, né? Eu posso prestar um serviço para você nessa assessoria remota, você precisa de agendamentos, precisa falar com seus clientes. Então, é uma troca muito importante e isso tenho certeza que multiplica, o trabalho se multiplica. Patrícia, isso você está fazendo em home office? Você teve a necessidade de alugar um espaço físico? Como que você tem coordenado esse trabalho? Não, tem sido feito um home office. Essa é a maravilha do negócio, de ser uma assistente remota. Eu posso trabalhar de onde eu quiser, desde que eu tenha, obviamente, as ferramentas, uma boa conexão de internet, telefone, é tranquilo. Então, eu não preciso investir num ponto, não preciso pagar aluguel, isso é uma coisa que eu faço da minha casa, no horário que for conveniente para mim e para o meu cliente, atendo o meu cliente, obviamente, mas eu consigo gerenciar minha agenda. Então, essa experiência de trabalhar em casa, né, pela pandemia, realmente confirmou que eu queria continuar a trabalhar nesse sistema. E como é então organizar essa agenda profissional e a agenda pessoal? Porque quando a gente conversa até aqui com outros empreendedores que usam esse modelo, alguns conseguem com mais facilidade, outros têm maior dificuldade, principalmente quando tem aí, no caso, crianças pequenas. A gente até falou aqui já com mães empreendedoras, mas e no seu caso? Conta para nós se tem algum segredo, algum tipo de organização que você poderia até dar uma dica aqui para os nossos telespectadores. Ai, assim, adoraria. Eu também tem sido uma descoberta para mim, eu vou confessar, né? Porque lógico a gente, assim, é que eu, como, né, moro em São Paulo, eu sou campineira, mas moro em São Paulo, né, há muitos anos. Então esse tempo que eu não gasto mais no trânsito tem me ajudado muito.
né? Tem me ajudado bastante. Então, eu consigo, pelo menos assim, acordar cedo, fazer as minhas tarefas domésticas logo cedo, até consigo fazer ginástica, coisa que eu não conseguia fazer quando eu trabalhava em escritório. Então ganhou qualidade de vida também, hein? Ganhei qualidade de vida. Não, não é uma coisa fácil, não, porque às vezes você está aqui trabalhando e tal, ih, peraí, que tem que terminar o almoço. Ai, sabe? Então, isso acontece. Hoje acontece menos. Ai, aquela roupa que está na máquina de lavar, tem que pendurar. Então, acontece sim, né? Mas agora eu tenho, pelo menos, tenho conseguido me organizar mais. Eu já geralmente acordo cedo mesmo. Então, eu consigo fazer tudo que eu preciso logo de manhã para poder estar livre do período da tarde. Aqui só eu e meu marido, né? Então, não temos crianças, né, em casa, então a gente consegue administrar mais, ele também trabalha fora, então tem sido, até que eu tenho tido sorte, na realidade, de poder organizar tudo. A gente pode dizer então que você tem um negócio com menos de um ano, mas com certeza que pensa aí a médio e longo prazo nessa solidificação, digamos assim, desse negócio. Me fala dos seus planos. Ah, com certeza, ele é um negócio realmente ainda muito novo, né? Porque, óbvio que ele virou um plano A agora, mais para o final do ano, né? Quando eu saí do meu antigo trabalho, e eu tenho um plano de crescimento, tanto que eu coloquei o nome da minha empresa de Matura Partners, porque eu quero terceirizar, eu quero trazer outras mulheres maduras para fazerem parte desse negócio. Então, quando eu tiver uma demanda maior, e que certamente essa demanda vai chegar, já estou começando a sentir que as pessoas estão entendendo o negócio, então essa é a minha missão, né? Não só crescer o meu negócio, obviamente, por mim, mas também de trazer outras mulheres maduras para fazerem parte desse negócio e poderem também contribuir com a sua bagagem profissional e pessoal para as empresas também, assim como eu. Patrícia, então aqui já fica o convite para quando você estiver nessa fase, vir aqui para o Ser Empreendedor e contar para gente. Com certeza. Olha, eu estou trabalhando bastante para isso. Essa é a minha missão. Eu volto sim, com certeza. Obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e desejo um bom ano para todo mundo. Obrigada. Olha só, e na volta nós vamos conversar com uma especialista que vai dar dicas e falar se tem alguns macetes ou não. Você quer empreender na idade madura? Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e já que a gente está falando sobre empreender na maturidade, a gente traz agora uma especialista nesse assunto, que é a Beth Marim, cofundadora da plataforma Empreendedoras Maduras. Beth, seja bem-vinda. E antes de você dar dica para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, queria que você falasse um pouquinho do empreendimento de você, né? Você é sócia da Cláudia, você e ela decidiram por esse nicho de mercado, por quê? Boa tarde, super obrigada pela oportunidade. Muito importante a gente ter um espaço para falar de um assunto que é vital, né, hoje em dia, o empreendedorismo da mulher madura. E aí, estou contando um pouco da minha história, por que eu decidi fazer esse empreendimento, que é uma plataforma chamada empreendedorasmaduras.com.br, onde a gente coloca a oportunidade das mulheres colocarem os seus serviços à disposição, para que sejam contratadas por outras mulheres maduras. A gente cria uma rede de cooperação para que uma impulsione o negócio da outra. Essa que é a ideia, tá? E como que a gente teve essa ideia? Eu trabalho no mercado prateado, que a gente chama, que é o consumo, o mercado de consumo dos maduros no Brasil, através da minha consultoria do Hype 50+, onde a gente começou em 2016. Antes disso, até já tive um blog, tenho até hoje um blog que fala sobre esse momento que
tem um lado muito positivo, que é o momento da maturidade, do envelhecimento, da longevidade, que a gente fala dos problemas, mas tem muita coisa positiva, principalmente quando a gente está falando de mulheres que, ao amadurecer, encontram aí uma oportunidade de realizações antigas, de continuar produzindo, criando ativamente, ter um envelhecimento ativo, né, que a gente chama qualidade de vida na maturidade. E aí, através do Hype, a gente começou a lidar com empresas e também inventamos projetos. E a gente inventou um projeto chamado Beleza Pura, que é um evento no Dia Internacional da Mulher, que reúne essas mulheres maduras para falar sobre beleza. E foi nesses eventos que a gente começou a pesquisar, perguntar para essas mulheres o que elas queriam falar sobre beleza, quais são os assuntos que teriam mais interesse, e apareceu o empreendedorismo. E a gente fez até focus groups também para conversar sobre isso, e o que apareceu foi o seguinte: nós, mulheres maduras, eu falo nós porque eu também já tenho 50 anos, e a gente fala de mulheres maduras a partir de 50 anos, e até antes disso, dependendo da situação, né? Mas a gente começou a perguntar quais são as abordagens relacionadas à beleza, e apareceu empreendedorismo, e a gente achou até estranho. E aí ficou muito claro nos focus groups que é o seguinte: a mulher, né, principalmente a mulher brasileira, é uma mulher vaidosa, que quer continuar investindo em beleza, em estilo, em moda, em autoestima, principalmente, estar bem consigo mesma, autocuidado, e para isso precisa continuar uma vida financeira saudável, porque como é que você vai investir em tudo isso sem ter uma oportunidade no mercado de trabalho? Então, a gente percebeu que a partir aí dos 40 anos, mais ou menos, a gente começa a ter mais dificuldade para se manter no mercado de trabalho, né? Aqui no Brasil tem muito essa coisa de contratar pessoas jovens, e, enfim, é uma realidade. E se você não tem uma oportunidade no mercado de trabalho, não tem outra saída a não ser empreender. E aí esse assunto foi recorrente, e foi aí que eu conheci no evento também a Cláudia Reis, que é uma jornalista e já atuava nessa questão do empreendedorismo maduro, porque ela faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, e ela está liderando esse projeto de empreendedorismo na maturidade também nesse grupo. E aí foi quando ela me consultou, no segundo evento ainda, falando que ela tinha uma ideia de fazer uma plataforma onde pudesse ajudar essas mulheres, porque a gente era muito requisitada, tipo, as mulheres que a gente lida no evento, nos relacionamentos, estão sempre tratando esse assunto, perguntando sobre a oportunidade da palestra, oportunidade de prestação de serviço, tanto para mim quanto para ela. Ela falou: Beth, a gente tem isso em comum e a gente não consegue atender todas essas demandas. Por que a gente não traz a tecnologia a nosso favor e coloca essas mulheres do mesmo grupo para não só a gente ajudá-las, mas que uma ajude a outra, porque é assim que a gente vai crescendo, não é? A gente percebe que dessa forma colaborativa parece que é o segredo do negócio. É meio que por aí? Total, total. Só que como o volume, só para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos mais de 40 milhões de mulheres com idade a partir de 40 anos. É quase um quarto da população brasileira, é muita gente. Então, assim, se você olhar para esse universo, e pensando que isso vai aumentar, e pensando que cada vez a gente está se unindo mais, fazendo esse trabalho colaborativo, se você não tiver uma tecnologia, você não consegue atender, entendeu? Foi aí que surgiu a ideia da plataforma. E aí, respondeu, claro, e aí colocaram um negócio em prática. E quem foi essa mulher que chegou até vocês e quais eram os anseios, dúvidas e medos que elas tinham e que vocês deram esse suporte? Olha, uma característica muito importante do público maduro brasileiro é a diversidade. Então, quando a gente fala de características, eu vou já começar falando que é diverso, entendeu? Uma das coisas que a gente percebeu, assim, que é comum, é mais comum, é a questão da prestação de serviço. Então, tem muitas mulheres que, com o avançar da idade, a experiência adquirida, elas têm condições de
prestar serviços relacionados àquilo que ela aprendeu, à sua experiência de vida. Então, essa é uma característica mais presente, assim, são muitas prestadoras de serviços, inclusive no evento, a gente viu essa característica também, tá? Então, mercado da educação, mercado da beleza, mercado da moda, atendimento, saúde, tem muitas prestação de serviço na parte de psicologia, fisioterapia, enfim, todos as profissões relacionadas à saúde, educação, moda, beleza, e o mundo corporativo também, né? Porque essas mulheres trabalharam todos esses anos como N atividades. Agora, o que é comum, que eu posso afirmar, então, primeiro, essa diversidade, segundo, a questão da prestação de serviço, e terceiro, é a falta de preparo que a gente tem, pelo menos essa geração que chegou na maturidade agora, não foi preparada para empreender. Empreender requer planejamento, controle financeiro, gestão, conhecimento e apoio. Então elas chegam, eu tenho uma ideia, mas eu não sei como colocar isso na prática. É bem por aí? Até pode ter a boa ideia, colocar em prática, mas você tem que fazer a gestão do seu negócio. Senão ele morre, né? Senão ele morre. Então, você tem que cuidar do financeiro, você tem que cuidar dos recursos humanos, você tem que cuidar da produtividade, você tem que cuidar dos estágios diferentes da empresa. A gente já sabe que aqui no Brasil é muito difícil você sobreviver até os mais de 5 anos, né? E aí você imagina se você não tem o preparo, como é o caso das mulheres maduras, entendeu? Aí Sim. fica complicado, porque se você não tiver esse preparo de gestão, como é que você vai conseguir escalar a empresa e acompanhando as diferentes etapas de uma empresa, né? O início, o crescimento, a estabilidade, enfim, são N assuntos que você tem que estudar muito, se preparar muito, mas se você estiver envolvido em fazer o seu negócio acontecer, a sua ideia acontecer, cuidando das vendas, cuidando do financeiro, cuidando de tudo, e sem muito apoio, é um desafio enorme, né? E essa mulher, ela tem que também, por exemplo, superar algum tipo de preconceito no que diz respeito, primeiro, da questão do gênero, segundo, você não tem mais idade para isso, empreender é para jovem, que tem fôlego, que pode recomeçar. Existe ainda esse tipo de conversa, Beth? Total, é recorrente, né? A gente percebe que eu resumo na falta de apoio. Então, eu sempre falo, se você não tem apoio dentro da sua família, que é muito difícil os filhos falarem, legal, mãe, incrível, você vai investir, você vai empreender uma ideia nova ou uma ideia sua para aproveitar o seu conhecimento, tal. É muito difícil ter esse tipo de incentivo dentro do seu núcleo familiar. Mais difícil, então, quando a gente fala na sociedade, né? Não tem investidor investindo em mulher. Agora, você imagina, assim, não é que não tenha, um percentual de investimento em empreendedoras mulheres é muito baixo. Os investidores ainda preferem investir em empresas de donos masculinos. Agora, você imagina a mulher madura. Aí a Sim. coisa complica. Então, realmente, existe a falta de apoio, que provavelmente vem do preconceito. Vem também da realidade, né, de que é difícil empreender no Brasil e que você também poderia estar, aquela ideia, né, você poderia estar aposentando, você poderia estar fazendo um negócio diferente, agora Já que está curtindo a vida. viajar, vai curtir a vida, vai não sei o que com as suas amigas, vai empreender, como assim? Então, tem essa visão, né, de que é difícil realmente, e da falta de preparo, mas eu acho que por trás disso é um preconceito mesmo, né? Porque se tivesse o apoio ao invés da dificuldade, das barreiras, a coisa engrenava muito mais rápido, você não acha? Sim, sim. Olha só, e as maiores demandas no mercado são vestuário, calçados e acessórios, alimentos para necessidades específicas, serviços de turismo, cursos no geral, soluções para adaptação da casa, produtos de beleza e higiene pessoal, cursos de língua e intercâmbio. Então, eu queria que você falasse
quando uma mulher pensa em empreender, ela deve fazer esse estudo de mercado e direcionar aquele seu conhecimento para esse mercado? O que você diria para a mulher que está em casa, que durante a pandemia muitas vezes perdeu a sua colocação profissional CLT? O que você diria? Olha, todo investidor, quando ele fala em startup, quando ele fala em empreendimento novo, ele sempre dá essa sugestão, né, para quem vai, um novo empreendedor, para que ele utilize do seu expertise, da sua experiência no seu negócio, em vez de partir para um negócio novo. Isso é geral. Agora, você imagina falando de uma pessoa experiente, que teve aí uma longa carreira, investiu em conhecimento. Então, isso é uma verdade maior ainda, entendeu? Uma recomendação muito forte para que essas mulheres que vão empreender olhem realmente o mercado. Essas demandas que você colocou são demandas do mercado prateado, que a gente chama. Por quê? Porque se a gente fez uma plataforma para mulheres maduras oferecerem o serviço para mulheres maduras, então a gente já coloca quais são as maiores demandas, né? Que já dá um toque, já direciona aí o mercado. E essas demandas que você falou realmente são grandes demandas que não são atendidas hoje por grandes empresas para as mulheres maduras. Então, elas procuram roupa, não acha, procura acessório, não acha, procura... E é uma consumidora mais exigente também, né? Mais exigente, porque ela tem as suas características. Então, quando você quer estar acompanhando as tendências de cores, de estampa, de estilo, de cortes, enfim, você quer acompanhar. Aí você vai procurar nas lojas, você encontra roupas que não foram desenhadas para o corpo de uma mulher madura. O corpo de uma mulher madura, ela passa por transformações. Então, você tem que fazer ajustes, né? Para que tenha um bom caimento. Então, são coisas simples que podem ser resolvidas. Agora, se nós, mulheres maduras, a gente já sabe disso, já é uma dor própria, então, é um passo à frente. Olhar o mercado, ver as oportunidades, aproveitar a sua experiência profissional, não joga fora, aproveita, isso é muito importante. E atender essas demandas, porque você conhece a dor por si mesma, então já é um adianto aí para o negócio dar certo. Sim, sim. Agora, quando a gente fala nessa pesquisa de mercado e depois dessa metodologia, quais os principais erros e acertos da mulher madura ao empreender? Primeiro, a primeira falha, né, a dificuldade que a gente encontrou, nós demos muitas palestras, eu e a Cláudia, assim, antes da gente montar isso aí, a gente foi se relacionar com muitas mulheres no evento e fomos chamados para dar palestras também. Então, o público interage muito, o público maduro pergunta mesmo, questiona, aquilo que você falou, questionador. E o que a gente percebeu é que, assim, a falta de planejamento é um item recorrente. Então, Sim. aquela coisa que você falou, vou fazer acontecer, sei fazer, sai fazendo, não parou para planejar. E aí isso é um problema muito grave, porque você acaba se perdendo. Imagina quantas dificuldades que você encontra, quantas pedras no meio do caminho. E aí você não planejou, então se você não tem nem um direcionamento, que dirá alternativas, né, quando você encontra os obstáculos. Essa é uma primeira questão. A segunda questão recorrente, a gente já encontra isso na plataforma, é a dificuldade de fazer um marketing, principalmente no mundo digital, né? Que o mundo digital, as agências que estão atuando, os freelancers, são pessoas jovens. Então, a mulher madura vai e fala, eu quero fazer campanha, eu quero fazer vídeos meus. Então, existe uma dificuldade de encontrar pessoas que tenham paciência para explicar como funciona, o passo a passo, porque, gente, é só parar para explicar, porque nós somos dessa geração que anota, que não vai perguntar 1000 vezes. Que tinha agenda, que tinha diário. Exatamente. Uma vez explicado, a pessoa entendeu, pronto, acabou. Ela vai consultar a sua agenda ou o seu notebook e vai fazer como foi orientado. Então, falta
esse apoio na publicidade, no marketing digital, principalmente, para fazer deslanchar, e isso tem tudo a ver com a venda, né? O marketing digital hoje é venda, é lead qualificado para gerar venda no futuro. Então, isso é um outro ponto que a gente encontra. E o terceiro é a questão da gestão financeira, jurídica, recursos humanos. Tudo isso são oportunidades para a mulher madura ficar aí no radar para ela estudar. E a gente, na plataforma, oferece esse tipo de apoio também. As próprias empreendedoras já têm lá gente oferecendo curso digital para outras mulheres, já tem advogado oferecendo consultoria jurídica e recursos humanos, e por aí vai. Então, fica mais fácil esse diálogo, né? Porque a gente já sabe como a gente é, já sabe como atender melhor a pessoa que está do outro lado, que tem a mesma dor que a gente. Então, eu gostaria que você deixasse rapidamente aqui, Beth, 5 dicas básicas para a mulher madura que queira empreender. Primeiro, coragem, vá em frente, não deixe que os obstáculos, a falta de incentivo te desanime, porque se você não tem espaço no mercado de trabalho e vai viver mais 30, mais 40 anos, então tem que seguir adiante e empreender. Empreender não é criar uma empresa grande, fazer grandes investimentos. Empreender pode ser um pequeno negócio, né? Pode ser só você começar sozinha, como eu comecei, e vai crescendo. Então, não deixe os obstáculos te desanimar, número 1. Número 2, vá aprimorar o seu conhecimento. Pegue toda a sua bagagem, utilize e aprimore para aquilo que você precisa e não tem. E isso é autoconhecimento, né? Fazer uma reflexão. O que eu tenho, aprimora. O que eu não tenho, vou buscar aprender. Terceiro, planeje o seu negócio no curto, no médio e no longo prazo. E não tenha receio, vai em frente. E eu já falei 4. O quinto, é importante a gente ter uma reserva financeira, porque os negócios, para quem começa, né, tem um tempo, né, de maturação. Então, você tem que ter uma reservinha para poder não precisar recorrer a alguém que não te apoie, ainda você vai ter que ouvir mais mensagens de falta de apoio, ou ficar comprometida, preocupada, um peso maior ainda em ter que dar certo o negócio para poder devolver o dinheiro. Então, assim, acho que uma reserva financeira é super importante também para você ter o seu tempo para maturar o seu negócio. Então, para quem está começando a isso, e para quem já começou e encontrou dificuldade, que esse ano que não faltou foi dificuldade, né? O ano que passou. Então, não desistam, o mercado vai reagir, a gente teve boas notícias hoje de vacina, a gente tem que sobreviver para crescer, então não desista, porque a gente tem um longo caminho pela frente. Empreender é isso, gente, é resistir, persistir e aprimorar sempre, buscar sempre novos conhecimentos para que o seu negócio prospere. Beth Marinho, obrigada pelas suas dicas, sucesso para você e para a Cláudia, e a gente se fala numa outra oportunidade. Obrigada, gente. Por favor, entre na plataforma empreendedorasmaduras.com.br e se junte a nós para que uma impulsione a outra. É assim que a gente vai crescer, tá bom? Obrigada pela oportunidade. E assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje e volta contando mais histórias num próximo programa. Até mais!